Continuação da leitura do livro Infinitesimal, a teoria matemática que mudou o mundo, de Amir Alexander, página 75. A certeza da matemática. Clavio elaborou suas opiniões sobre a matemática no ensaio que anexou às edições de Euclides, que circulou pela primeira vez em 1574. Exatamente quando a comissão do calendário se punha a trabalhar, intitulado Indisciplina Mathematicis Prolegômenos, a disciplina matemática. Ele é, na verdade, um apaixonado apelo em prol do reconhecimento do poder das ciências matemáticas e sua superioridade em relação às outras disciplinas. Se a nobreza e a excelência de uma ciência devem ser julgadas pela certeza das demonstrações que ela usa, escreveu Clavio, então, sem dúvida, as disciplinas matemáticas estão em primeiro lugar entre todas as outras. Elas demonstram tudo em que veem uma disputa pelas razões mais fortes e confirmam de tal maneira que engendram um verdadeiro conhecimento nas mentes dos ouvintes e removem completamente qualquer dúvida. A matemática, em outras palavras, se impõe na mente de seus ouvintes e compele mesmo os mais recalcitrantes entre eles a aceitar suas verdades. Os teoremas de Euclides, ele continua, e do restante dos matemáticos, ainda hoje, como durante muitos anos passados, retém nas escolas sua verdadeira pureza, sua real certeza e suas fortes e firmes demonstrações. Tanto é assim que as disciplinas matemáticas desejam, estimam e fomentam a verdade. Rejeitam tudo o que é falso, até qualquer coisa meramente provável. E nada admitem que não empreste sustentação e corroboração às mais certas demonstrações. Mas o caso é muito diferente com as outras ciências. Aqui, argumenta Clavio, o intelecto lida com uma enorme quantidade de opiniões e uma variedade de visões sobre a verdade das conclusões que estão sendo avaliadas. O resultado é que, enquanto a matemática leva à certeza e põe fim a todo debate, outros campos deixam a mente confusa e incerta. De fato, continua Clavio, comentando a inerente inconclusividade dos campos não matemáticos. Eu acho que ninguém admite quanto tudo isso está longe da matemática. Não pode haver dúvida, ele conclui, de que o primeiro lugar em meio às outras ciências deveria ser concedido à matemática. Rigorosa, ordeira, irresistível, a matemática era para Clavio a corporificação do programa jesuíta, impondo verdade e superando erro. Ela estabelecia uma ordem e certeza fixas em lugar do caos e da confusão. Deve-se lembrar, porém, que quando Clavio fala de matemática, ele tem em mente algo muito específico. Com toda certeza, era a aritmética usada por mercadores e comerciantes, bem como a nova ciência emergente da álgebra, que ensina como resolver equações quadráticas, cúbicas e quárticas. Mas, para Clavio, o verdadeiro modelo de perfeição matemática era a geometria, tal como apresentada pela grande obra de Euclides, Os Elementos. Esse era o único campo matemático, acreditava ele, que captava o poder e a verdade da disciplina na sua forma mais aprimorada. Quando Clavio desejava enfatizar a verdade eterna da matemática, citava as demonstrações de Euclides. E, de certo, não é coincidência que, entre todos os seus livros-texto sobre os muitos campos matemáticos, ele tenha escolhido acrescentar Prolegômenos à edição que fez de Euclides. Composto por volta de 300 anos antes de Cristo, AEC, Os Elementos é indiscutivelmente o texto matemático mais influente da história. Não pode apresentar-se resultados novos e originais. A obra, baseada no trabalho de gerações anteriores, gerômetras, e a maioria dos seus resultados eram bastante conhecidas dos matemáticos praticantes. O revolucionário na obra de Euclides era o método sistemático e rigoroso. Ela começava com uma série de definições e postulados tão simples, a ponto de constituir verdade evidente. Segundo uma definição, uma figura é o que é contido por qualquer fronteira ou fronteiras, segundo o postulado. Todos os ângulos retos são iguais entre si, e assim por diante. A partir desse início aparentemente trivial, Euclides move-se passo a passo para demonstrar resultados cada vez mais complexos. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais.
No triângulo retângulo, as somas dos quadrados dos dois lados, que compõem o ângulo reto, é igual ao quadrado do terceiro lado. Teorema de Pitágoras. Num círculo, os ângulos que contêm um mesmo segmento são iguais entre si, etc. A cada passo, Euclides não se limita a argumentar que seu resultado é plausível ou provável, mas demonstra que é absolutamente verdadeiro. E não pode ser diferente. Dessa maneira, camada por camada, Euclides constrói um edifício de verdade matemática composto de proposições interligadas e inabalavelmente verdadeiras, cada qual dependente daqueles que a precedem. Como observa Clávio em Prolegômenos, essa era o edifício mais sólido do reino do conhecimento. Para ter um gostinho do método de Euclides, considere sua prova de proposição 32 do livro 1. A soma dos ângulos de qualquer triângulo é igual aos dois ângulos retos, ou seja, como diríamos hoje, 180 graus. Euclides, nesse ponto, já provara que quando uma linha reta cruza duas retas paralelas, ela cria o mesmo ângulo, uma paralela e na outra. Livro 1, proposição 29. Aqui ele faz bom uso do teorema. Aí ele mostra um gráfico com a soma dos ângulos de um triângulo. Em qualquer triângulo, se um dos lados é prolongado, o ângulo externo é igual aos dois ângulos internos e opostos. E os três ângulos internos do triângulo são iguais aos dois ângulos retos. Aqui, a prova de Euclides é fundamentalmente simples. Ele prolonga o lado BC até o ponto D, então traça uma paralela AB pelo vértice oposto C, usando o que já havia provado sobre as probabilidades das paralelas. Transfere os ângulos A e B do triângulo para a reta BD junto ao ângulo C, mostrando assim que os três ângulos juntos se combinam para formar uma reta, ou seja, 180 graus. Mas mesmo nessa prova simples, todos os elementos que tornam Euclides tão atraente estão claramente presentes. A prova baseia-se em provas anteriores, nesse caso, as propriedades específicas das paralelas. Daí ele prossegue sistematicamente, passo a passo, mostrando com clareza que cada pequeno passo é logicamente correto e necessário. E, por fim, chega à conclusão que é absolutamente verdadeira e universal. Não só o triângulo específico ABC tem ângulos que se combinam para formar 180 graus, mas todo o triângulo que já existiu, existe ou existirá apresenta exatamente as mesmas características. Por fim, a prova da proposição 32, que foi apresentada, e qualquer outra prova euclidiana é um microcosmo da geometria de Euclides, como um todo. Assim como cada prova é composta de pequenos passos lógicos, as próprias provas não são mais do que pequenos blocos do edifício que é a geometria euclidiana. E como cada prova sozinha, a geometria como um todo é universal e eternamente verdadeira, ordenando o mundo e governando sua estrutura em toda parte e sempre. Estava claro para Clávio que o método de Euclides tinha conseguido fazer o que os jesuítas lutavam tão duramente para realizar: impor uma ordem verdadeira, eterna e inquestionável à realidade em aparência caótica. O mundo diversificado que vemos ao nosso redor, feito de formas, cores e texturas ilimitadas, pode nos parecer caótico e desregrado, mas graças a Euclides podemos saber toda essa diversidade e aparente caos estão na realidade estritamente organizados pelas verdades eternas e universais da geometria. Antônio Possevino, jesuíta, núncio papal, amigo e colaborador de Clávio, deixa isso claro em Bibliotheca Selecta de 1591, onde argumenta que, se alguém concebe mentalmente Deus como o mais sábio e o arquiteto geômetra de tudo, compreenderá que o mundo foi unido por Deus a partir de todas as substâncias e a partir do todo da matéria. Mas, como não queria deixar nada discordante e desordenado, mas adornar tudo com proporção, medida e número, portanto, o artesão do mundo copiou o mais justo e eterno exemplar. Deus havia imposto a geometria sobre a matemática desordenada e, portanto, as regras eternas da geometria prevalecem em todo lugar e sempre. A matemática, a geometria em particular, era para Clávio a expressão dos mais altos ideais jesuíticos e fornecia um mapa claro para a companhia na sua luta para construir uma nova ordem católica.
Em algumas instâncias, a matemática podia ser usada diretamente para engrandecer o poder da Igreja, como foi o caso da reforma do calendário. Em outras palavras, a matemática podia servir como um modelo ideal para o verdadeiro conhecimento e as outras disciplinas podiam apenas aspirar a emulá-la. De um jeito ou de outro, para Clavio, uma coisa era clara: a matemática não podia mais definhar como simples adendo do Império Jesuíta de ensino, mas devia se tornar uma disciplina central do currículo e um componente-chave da formação dos jesuítas. Clavio contra os teólogos. O caminho para estabelecer a matemática como disciplina essencial no currículo jesuíta foi difícil. Em primeiro lugar, Clavio teve de lidar com aqueles entre seus colegas que simplesmente não acreditavam que a matemática merecesse a alta posição da qual ele queria situá-la. Inácio, insistiam eles, não dera muita importância à matemática, e as regras que ele determinara não eram muito favoráveis à disciplina. Aquino, a autoridade escolhida de Inácio, atribuíra apenas uso limitado para a matemática. Aristóteles, guia dos jesuítas em filosofia, atribuía à matemática papel muito menor que lhe dera seu mestre e rival filósofo Platão. Na física e na biologia aristotélicas, a matemática não tinha papel algum. O mais incisivo dos oponentes de Clavio no Colégio Romano parece ter sido o teólogo Benito Pereira, o mesmo jesuíta que proclamara ser preciso aderir às opiniões antigas e de forma geral aceitas. Minha opinião, declarou Pereira em 1576, quando Clavio estava mergulhando no projeto da reforma do calendário, é que as disciplinas matemáticas não são propriamente ciências. O problema com a matemática, segundo Pereira, é que suas demonstrações são fracas, por conseguinte, ela não produz verdadeiro conhecimento, referido na linguagem filosófica da época como ciência. Isso porque demonstrações apropriadas, segundo Aristóteles, procedem de causas verdadeiras, aquelas enraizadas na natureza essencial dos objetos discutidos. Por exemplo, o silogismo clássico: todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, portanto Sócrates é mortal. Procede o fato de que a mortalidade é parte essencial do ser humano. Na matemática, argumenta Pereira, não existe nada semelhante a isso, porque as demonstrações matemáticas não levam em conta a essência das coisas. Em vez disso, apontam para as relações complexas entre números, linhas, figuras, todas interessantes entre si, sem dúvida, mas carecendo da forma lógica de uma demonstração a partir de causas verdadeiras. O uso de retas paralelas, por exemplo, pode nos revelar que a soma dos ângulos de um triângulo equivale a 2 ângulos retos, mas as retas paralelas não são causa para que isso seja verdade. Para todos os intentos e propósitos, Pereira sugere a matemática que não tem sequer uma matéria-tema verdadeira. Ela apenas deduz ligações entre diferentes propriedades. Se alguém procura demonstrações fortes, deve voltar-se para outro lugar, para as demonstrações silogísticas da física aristotélica, que são quase inteiramente destituídas de matemática. Não é assim, retorquiu Clavio em Prolegômenos. O tema da matemática é a própria matéria, já que toda a matemática está imersa na matéria. Isso, argumenta ele, situa a matemática num lugar distinto na ordem do conhecimento, ao mesmo tempo imersa na matéria e abstraída dela. A matemática está a meio caminho entre a física, que lida com a matéria, e a metafísica, que lida com as coisas separadas da matéria. A matemática, segundo Clavio, não deveria aspirar à igualdade com a teologia metafísica, que lida com coisas tais como a alma e a salvação. Mas ela está, não obstante, claramente em oposição superior à física aristotélica favorecida por Pereira. Se Clavio ganhou ou não o debate, essa é uma questão de opinião. Contemporâneos acharam que ele, ao menos, sustentou sua posição, e isso era tudo o que ele precisava fazer. Seu crescente prestígio como representante da companhia na comissão do calendário fez mais que suas habilidades lógicas e retóricas para reforçar seus argumentos. De todo modo, ele estava mais interessado
numa reforma pedagógica real que no abstrato debate filosófico. Foi para essa reforma que ele direcionou sua luta e foi aí, em última instância, que a venceu. Clávio apresentou seus planos para erguer o perfil da matemática na companhia num documento chamado Os Modos como as disciplinas matemáticas podem ser promovidas na escola da companhia, que fez circular por volta de 1582. Logo depois que a comissão do calendário havia completado seu trabalho. Para o programa ter êxito, argumentava ele, era necessário primeiro elevar o prestígio daquele campo aos olhos dos alunos. Isso exigia alguma cooperação de seus colegas, e Clávio não hesitou em atacar diretamente aqueles que ele desconfiava estar sabotando seus esforços. Tinha Pereira e seus aliados em mente quando se queixou de que fontes confiáveis tinham lhe informado que certos professores zombavam abertamente das ciências matemáticas. Será uma grande contribuição, ele escreveu, para a promoção da matemática. Se os professores de filosofia se abstiverem das questões que não ajudam a entender as coisas naturais e que muito depreciam a autoridade das disciplinas matemáticas aos olhos dos estudantes, tais como as que ensinam que as ciências matemáticas não são ciências, não têm demonstração. A experiência ensina, acrescenta de forma ácida, que essas questões são um grande obstáculo para os estudantes e de nenhuma serventia para eles. Além de denunciar a influência perniciosa de colegas hostis, Clávio também deu sugestões positivas para um progresso da matemática nas escolas da companhia. Primeiro e mais importante, argumentava ele, devem-se encontrar professores magistrais, com erudição e autoridade incomuns, pois sem eles os estudantes parecem incapazes de sentir atração pela disciplina matemática. Visando produzir um quadro de professores capazes, Clávio sugeriu estabelecer uma escola especial para onde seriam mandados os alunos de matemática mais promissores dos colégios jesuítas, a fim de cursar estudos superiores. Depois, uma vez que tivessem assumido seus postos regulares de ensino, os graduados nessa escola não deveriam se ocupar de muitos outros afazeres, mas se concentrar na instrução matemática. Para combater o preconceito antimatemático, era extremamente importante que esses matemáticos, muito bem treinados, fossem tratados pelos colegas como o máximo respeito e convidados a tomar parte em debates públicos com os professores de teologia e filosofia. O prestígio da matemática, explicava ele, exigia isso. Os alunos até agora parecem quase ter desprezado essas ciências, porque acham que elas não têm valor e são inúteis. Uma vez que uma pessoa que lhes dá aula nunca é convocada para atos públicos com outros professores, eles assim o entendem. Naquele tempo, como agora, os estudantes logo percebiam quais eram as matérias que os professores mais valorizados e quais não eram. Era quase impossível para os instrutores de uma área subvalorizada fazer com que os alunos os levassem a sério. Hoje é mais provável que professores de filosofia e ciências humanas se queixem da mesma coisa. Contudo, mesmo que os papéis das diferentes disciplinas agora estejam quase invertidos, a dinâmica ainda é em grande parte a mesma. Eu vou parar aqui na página 84. Até mais.